povo! O vlog desse mês vai ser a minha experiência de leitura com o livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que foi muito premiado, deu o que falar esse livrinho aqui, ó. Aqui, deixa eu tirar a luz. Esse livrinho aqui deu o que falar no ano de 2020 e tem um monte de gente aí, pessoal do mundo literário, tá muito comentado. Então, eu vou ler em leitura conjunta com o blog da Mel Ferraz. Atualizações de Torto Arado. Acabei de fazer uma live para o canal, está salvo aqui. E como eu estou maquiada e com o meu batom novo, porque a Avon tá on, olha só. O que eu vou falar de Torto Arado, né? Até agora eu já li 6 capítulos e só tenho a dizer que o primeiro capítulo é um soco no estômago. São duas irmãs em torno de 6, 7 anos de idade e elas começa com uma narradora, né? Uma das irmãs está narrando. E tem uma cena que acontece já no início, que acontece alguma coisa ali com as duas, que é muito impactante. E o jeito que o autor escreve, o Itamar Vieira Júnior, o jeito que o autor descreve, parece que a gente está tendo uma experiência sensorial, sabe? Parece que a gente está sentindo aquela agonia que elas estão sentindo, o gosto que elas estão sentindo, o arrepio no corpo. Nossa, curti bastante e é bem impactante. E alguma coisa que eu achei interessante do autor, ele nasceu em 1979 em Salvador e ele foi morar em Pernambuco. E ele conta, tem uma entrevista, eu vou deixar até aqui linkado, a entrevista para o Roda Viva, foi agora em fevereiro desse ano, que ele fala que ele perdeu o primeiro manuscrito desse livro. E ele reescreveu essa história. E ele disse que ele não conhecia nenhum escritor, nem tinha contato com editoras. E ele disse que, coincidentemente, tinha um concurso em Portugal. O concurso é LEA, o Prêmio LEA, em 2018. Então, ele se inscreveu no concurso e ele acabou ganhando. Então, por isso que esse livro foi publicado primeiramente lá e depois aqui no Brasil. E no ano de 2020 ele venceu os prêmios Jabuti e Oceanos, que são grandes prêmios de, Prêmio Jabuti e Prêmio Oceanos. São grandes prêmios de literatura aqui do Brasil. E então, é uma inspiração, né? Eu sei que o Hugo é um inscrito aqui no canal. Se tu assistir esse vídeo, Hugo, é uma inspiração ali. Tu falaste que gosta bastante de escrever. Quem sabe esses prêmios, né, esses concursos literários podem ser uma oportunidade, né, para publicação de livros, né, para publicar as tuas ideias. Então, vou seguir com a leitura, mas eu acho que eu vou ler mais um capítulo. Eu quero ir seguindo com o calendário que a Mel separou. Vou deixar aqui a fotinha do calendário. Ela organizou bem direitinho os capítulos para ler por dia. Então, tem metas por dia, né? Mas a história tá tão boa que a gente fica curiosa para saber o que vai acontecer. Mas, enfim, é isso. E vamos de atualizações. Hoje ainda não peguei nenhum dos dois, nem o Bardo, nem o Itamar. Bardo, também conhecido como Shakespeare, era o apelido dele, né? Bardo. E voltei a correr 2 a 3 quilômetros por dia. Hoje, eu acho que eu não cheguei a 1 quilômetro. Foi na força do ódio. Mas a meta é pelo menos uns 15 minutinhos por dia fazer alguma coisa, né? Porque o corpinho tá pedindo faz tempo e vamos lá, né? Mas foi na força do ódio, meu povo. Bom dia, meu povo. Domingão. Hoje tô aqui com esse desk todo bagunçado. Fazer o que, né? E tô no grupo de leitura.
Acabei de cortar meu dedo e eu não tenho band-aid, olha o que eu coloquei. Fui lavar minha taça e acabei quebrando. Mas ontem acabei não lendo mais, li pouca coisa só de medida por medida e não peguei Torturado. Então eu tenho ainda um podcast para ouvir e eu já volto contando melhor sobre Torturado, que tá bom o negócio, tá bom o livro, tá prendendo a atenção, sabe? Então vamos ler, né? Que o povo tá ali tudo lendo, ó, e eu tô aqui falando com o celular. Cheguei na segunda parte do livro e agora é interessante que vai mudar a narradora, né? O livro começa no primeiro capítulo já com um baque de um acidente que acontece ali com as irmãs Belonísia e Bibiana. Então, é um acidente, assim, é bem forte a cena do acidente. Só que depois a gente vai percebendo que a gente não sabe com quem realmente aconteceu o acidente mais grave de fato. Vai ficar meio subentendido ali na história do livro. E eu acho interessante também, essa história, esse enredo se passa na Chapada Diamantina, que é a região serrana da Bahia. O autor, ele deixa a história também subentendida. A gente não sabe de fato em qual período está acontecendo essa história. Então é o que chamam de atemporal, né? Que pode ser tanto muito tempo atrás como em tempos atuais. A gente não tem como perceber a não ser por alguns carros ali que a gente vê nas descrições. E a gente vai ver outro fato interessante também, que eu nunca tinha ouvido falar e achei muito interessante ver isso, que é uma religião que tem presente ali na Chapada Diamantina, que é o Jaré. Então, na narração da Bibiana, que é ela que está narrando a história nessa primeira parte, ela vai falar ali das noites do Jaré. Ó, numa das noites de celebrações do Jaré, a narradora, a Bibiana, descreve, né? A audiência batia palmas e cantava em coro, seguindo o tocador de atabaque, enquanto os homens aceleravam o toque. Santa Bárbara se agitava em seus passos e giros. Duas mulheres arriaram no chão, com os olhos semicerrados e movimentos que anunciavam a chegada de mais Santas Bárbaras. Aí, lá no grupo de leitura conjunta, né, da Mel, a gente trocou informações sobre essa religião, né, que é um candomblé de caboclos típico da Chapada Diamantina e sintetiza o kardecismo e influências africanas e indígenas. Eu achei bem interessante isso. E vai aparecer uma ave ali que elas falam numa das descrições, que é a sariema. E eu achei interessante que um dos alimentos da sariema são cobras. E o pessoal ali tem períodos de muita seca, então eles comem a carne da sariema. Só que o que acontece? Por ela comer cobras venenosas, o veneno da cobra acaba dominando o corpo da sariema, acaba ficando presente no corpo da sariema. Então as pessoas que comem essa carne também podem morrer envenenadas. Olha só, né? É uma ave aqui que eu anotei que ela não voa. Raramente elas voam. A gente percebe que se tá realmente entendendo a história quando a gente fala sobre ela, né? E para mim, gravar vídeos, assim, gravar esses vlogs sobre a leitura é um grande exercício, porque eu percebo que como eu travo, né, na hora que eu vou explicar o que eu li. Mas, seguindo, a Bibiana tem alguns momentos que eu fiquei meio de cara com ela, sabe? Essa personagem. Em algumas situações que acontecem ali com ela e com a irmã, e eu achei que ela foi um pouco hipócrita algumas vezes. É interessante quando tem narradores em primeira pessoa, a gente tá dentro da mente do personagem, né? Então a gente tá vendo só o que ela nos mostra de acordo com o olhar dela. E agora, quando passa a ser a outra narradora, a irmã dela, narrando inclusive os mesmos episódios, só que com o ponto de vista dela, a gente percebe, opa, não foi bem assim a história, não foi bem assim que aconteceu. E eu achei isso muito interessante, porque a gente começa a se questionar também as nossas relações, né? A importância de ouvir todos os lados da história para tirar a nossa conclusão e já não sair julgando assim no primeiro momento. Isso eu acho muito mágico na leitura, né? É tão interessante isso e
e passível de reflexão também, né? Eu tô gostando bastante desse livro e a escrita tá bem fluida, tá bem fácil, tá bem acessível, tá gostosa de ler e acontece muitas coisas e a gente fica curiosa para ver o que tá acontecendo, o que vai acontecer depois, qual é o desfecho dessa história toda. Então vamos continuar a leitura. Ai, desculpa. Vamos de atualizações. Ontem foi feriado e eu passei, acho que mais de 12 horas editando o vídeo que vai ao ar amanhã, dia 23, que é o aniversário de nascimento e de morte do bardo de Avon, também conhecido como William Shakespeare. E eu tô atrasadinha na leitura de Torto Arado, inclusive para ouvir os podcasts da Mel lá do blog Literaturist. Eu tenho 3 dias de atraso já, mas eu precisava desse tempo para organizar o roteiro e a edição do vídeo. Já acho que foi a edição mais demorada que eu tive para fazer, mas eu curti bastante, acho que tá bem legal. Tomara que o YouTube não bloqueie por direitos, porque eu coloquei alguns trechos de vídeos e filmes que eu achei bem interessante. E também falei bastante do TCC da Juliette, é um TCC que eu achei bem interessante também, né, que vai relacionar literatura com direito. E como todos nós que passou por essa experiência de TCC, tem alguns errinhos ali de ortografia, mas nada que impeça ali a experiência de leitura, que prejudique a experiência de leitura do TCC, aquela coisa que a gente está fazendo na correria, no susto, a gente lê e relê, mas sempre passa alguma coisinha, né? Mas a ideia central do trabalho dela, acho que muito interessante, bem... Gostei de ler, gostei do texto que ela escreveu, das referências que ela trouxe no trabalho dela. Então, amanhã vai ao ar, amanhã dia 23 de abril, e tô muito feliz desse trabalho, né, de edição, de roteirização. Acho que eu preciso melhorar também para falar menos nos vídeos, mas eu me empolgo, eu quero falar de tudo e às vezes eu me perco, né? Mas enfim, vou aprender com isso também. No último domingo do mês de abril, e nessa semana que passou eu estava um pouco atrasada com as metas de leitura. E para mim, no meu andamento de leitura, a parte que eu estava mais ali pro final da segunda parte, para mim eu achei um pouco cansativo, porque a narradora ela vai fazer um jogo de... Como é que ela faz? Ela faz assim, ó, um capítulo ela fala ali do período da atualidade dela e no outro capítulo ela fala de um passado, então ela faz essas intercalações. Pra mim, eu não sei se eu tava com a atenção muito dispersa, mas e eu tava lendo outras leituras também, eu tava lendo TCC da Juliette, tava lendo Medida por Medida do Shakespeare e eu fiquei muito mais encantada de procurar a biografia dele. E quando eu peguei Torto Arado, pra mim me cansou um pouco, assim, então eu fui meio que me arrastando pra terminar essa segunda parte. Já cheguei na terceira parte e muda a narradora, é uma outra narradora agora. Então, outra coisa que eu achei interessante, que o livro vai fazer a gente refletir um pouco na nossa relação, pelo menos para mim, eu acho que para nós que vivemos em grandes cidades, que a gente não tem muito esse contato
com o interior, com a terra direta, de colher o alimento direto da terra. Então traz muito essa relação de afetividade com a terra, né? Ontem eu ainda estava na feira e eu gosto muito de comprar frutas assim direto de feiras de rua do que no supermercado, porque traz essa sensação de fruta colhida do pé, sabe? E até uma senhora perguntou: essas laranjas, né? Tá diferente, estão com a casca muito grossa. Daí o vendedor, o feirante falou: não. Ele explicou, que eu não vou lembrar agora, e eu achei isso bem interessante. Até lembrei do livro, dessa relação direta com a terra. Até um dos personagens ele fala assim que a terra só tem valor para quem realmente trabalha nela, né? Então a terra ele tem essa questão do sustento para toda uma família, da alimentação para toda uma família. Então se eles não cuidarem, cultivarem, eles não vão ter os alimentos dele. Então traz muito isso também bem forte no livro. E até acabei de sair do grupo agora do Literatura e Psicomel, que eu tô sempre falando aqui, mas é muito interessante os grupos de leitura, até pra gente refletir muito sobre isso, que eu achei interessante, que muita gente às vezes reclama que o autor, o Itamar, ele escreve um pouco didático, assim, ele explica muito, ele volta a repetir, e às vezes parece ser cansativo. Acho que depende, talvez ele queira atingir muitas pessoas também que não têm conhecimento dessa parte do tratamento com a terra, né, dessa parte da história. Ele traz muito também refletido na escrita dele a relação dele acadêmica e do fato dele ser servidor público do INCRA, trabalhar diretamente com essas famílias e com as situações, né, que ele traz ali no livro, que eu achei muito interessante também. Vou dar uma saída agora porque ficar muito tempo em casa acho que tá meio que me viciando, então eu prefiro até não sair, mas eu preciso alongar as pernas, preciso fazer mais atividades físicas, então hoje vou dar pelo menos uma meia hora de pedaladinha, pegar um sol, que o tempo tá para chover essa semana. Bom, acordei cedinho agora para ler mais alguns capítulos do livro antes de começar a trabalhar. E tem uma questão que me fez pensar bastante em coisas que antes eu não parei para pensar sobre religião. Eles estão perdendo essa religião deles, eles estão perdendo, né, as reuniões que eles faziam, né, do Jaré. E aparece muito o que a gente vê muito nos dias de hoje, né? Como eles querem converter a tudo que é custo esse povo, essa comunidade. Então, eles vão forçadamente lá, os donos das terras, os fazendeiros, obviamente, eles vão a todo custo forçar uns cultos nas casas das pessoas, né? Levar o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome do evangelho que eles acreditam. E como acontece isso de minimizar, de menosprezar a religião que a pessoa já tem, que a comunidade acredita, como se ela fosse errada, como se só tivesse uma palavra que devesse ser seguida, né? E, na verdade, a gente sabe que as culturas são diferentes e as religiões são diferentes e falta muito respeito, né? E com isso também eles misturam muito política, então eles vão na casa das pessoas fazerem cultos e de quebra pedem votos, né? Que eles são os bonzinhos, eles pedem voto para as eleições. Olha esse trecho aqui. O pastor era um homem conhecido, chegavam notícias de que seria candidato a vereador e realizava visitas às fazendas e aos povoados da região, com a intenção de pedir votos para a eleição de outubro. Aí ela conta como que eles chegaram naquelas terras. Só um trechinho, olha só. Minha avó contava que os negros de Lagoa Funda chegaram num tempo que ninguém sabia dizer. Cada um tinha uma tapera, tinha suas roças, plantavam na vazante do rio São Francisco. Os filhos iam nascendo e iam fazendo suas casinhas e botando suas roças onde os pais já tinham. Durante muito tempo, não houve nada nem ninguém por aquelas bandas. Eram só o povo e Deus.
Depois chegou à igreja e disse que as terras da cidade lhe pertenciam. Não demorou muito e chegou até a Lagoa Funda e tudo que estava em volta da cidade. Disse que nossa terra pertencia à igreja também. A igreja marcou com ferro as árvores com B e J, de Bom Jesus. Marcou tudo o que podia. Disse que as terras pertenciam à igreja e nós éramos escravos do Bom Jesus. É estranho isso, né? Porque a religião e a fé deveria ser algo pelo amor. E muitas vezes isso Posso estar falando alguma bobagem, mas o que eu vejo assim é que parece que é uma lavagem cerebral em prol de arrecadação de dinheiro, de algo para o bem deles, e as pessoas acabam sendo vítimas de religiosos, né? Essa é a verdade, religiosos. E gostei dessa parte do livro que faz refletir um pouco sobre isso, sabe? Vou continuar a leitura. Tô aqui olhando através da janela, essa hora final do dia, já são 6 da tarde agora, e ainda está o sol se pondo e é a chamada Golden Hour, né? A hora de ouro. Fica tão lindo o sol, a luz do sol, assim, nos prédios, nas janelas dos outros prédios. Fica douradinha, tão bonito de ver. E então, terminei Torturado, terminei o último capítulo e eu acho que tudo que eu for falar desse livro é chover no molhado, porque só tem resenhas boas aqui mesmo no YouTube. É uma leitura forte, é uma leitura que vai te arrebatar. É uma leitura que vai fazer a gente pensar em muitas questões sobre escravidão, né? Sobre a terra como uma personagem também nesse livro, sobre a situação do domínio de terras, né? Das demarcações quilombolas. E essa terceira parte, se no take anterior eu falei que eu tava meio dispersa na leitura, a terceira parte do livro realmente me trouxe de volta, assim. E os capítulos, eles são curtos e a leitura te prende, tu quer saber o final, o que vai acontecer depois, e muitas revelações lá do início do livro, do meio do livro, vão sendo esclarecidas agora no final. Então, nossa, foi emocionante, sabe? E eu acho engraçado que quando a gente vê o livro assim, parado no cantinho, a gente olha só um livro, né? Mas quando a gente realmente sabe, conhece a história, o que tem dentro dele, né? O que aquelas letrinhas vão significando para nós, passa a ser algo muito maior que vai mudar de pessoa para pessoa, né? Então hoje termino então de habitar essa história lá na Fazenda Água Negra com as irmãs Belonise e Bibiana, o Zeca Chapéu Grande, a Salustiana, a Donana, são todos personagens que a gente vai tentando imaginar assim na mente da gente, e realmente é uma coisa incrível a leitura, né? Porque com certeza parece que a gente se transportou, a gente viajou para aquele lugar e a gente conheceu de fato essas personagens, e parece que eles se materializaram por um momento, né? Nesse tempo que a gente leu, parece que eles se materializaram na nossa frente. É impressionante. E lendo ainda conjuntamente, a leitura conjunta é muito mais esclarecedora, é uma experiência muito mais diferente. Então, amanhã ainda vai ter a live final lá no canal Literatura e Cidamel. Estou louca para assistir, pra gente dar as nossas impressões finais. Primeira vez escutando o Lcast. Amei, ansiosa para as próximas leituras conjuntas. Parabéns pelo trabalho, meu. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo reconhecimento e por estar aqui com a gente nessa porque já começou a esfriar aqui em Porto Alegre. Então, eu já tinha que Será dar que dá pra ver a fumacinha? o meu recado, que é próximo mês, dias de abandono, provavelmente
Bom, então foi quase 1h30 de live com a Mel. A gente fez o fechamento dessa nossa leitura. Foi muito interessante ver as outras opiniões, né? Muita gente ficou ali dividida, não gostou muito, achou um enredo um pouco arrastado, outros falaram que é o livro da vida, que amaram, mas acima de tudo a gente discutiu sobre a importância dessa leitura e dessa história. Teve alguém também que comentou uma frase que eu achei bem impactante, assim, sobre como foi interessante pensar na literatura como uma forma de documentar a história sem documentos, né? Tudo que se perdeu, porque até então a gente vem nessa estrutura, vem aprendendo só um lado da história, só a história do vencedor, né? E o outro lado da história, o que realmente nos conta. Eu achei muito interessante essa leitura. E acima de tudo também, particularmente, me fez pensar também, não vai ter muito a ver, mas para mim reverberou isso, do quanto a gente é grato, né? Do quanto realmente a gente é grato pelas coisas que a gente tem. Ter onde morar, ter água para tomar banho, ter o que comer, ter roupa para se agasalhar quando começa a esfriar, são coisas simples, mas que a gente só realmente tem noção do quanto faz falta quando a gente não tem. E encerro então o vlog desse mês. Mês que vem então vamos para novas leituras.